Nós estamos de volta nessa edição do Jornal Jovem Pan, muito bom ter a sua companhia, a sua audiência. E agora a gente fala sobre o PL, que oficializou Eduardo Bolsonaro como líder das minorias. Como líder das minorias para tentar salvar o mandato dele na Câmara dos Deputados. Quem tem todos os detalhes sobre isso é o Matheus Dias, que chega com mais informações, uma manobra regimental, é isso? Temos Matheus? Temos Matheus. Ó, piscou Matheus, agora temos. Matheus, explica pra gente qual que é essa manobra aí parlamentar para salvar o mandato de Eduardo Bolsonaro. Bem-vindo, boa noite. Koba, boa noite para você, boa noite a quem nos acompanha. Essa então é uma manobra pensada pelo PL, pela oposição, de colocar Eduardo Bolsonaro como líder da minoria na Câmara. Isso porque em 2015 foi aprovada uma regra na casa de que os líderes da Câmara podem ter as faltas justificadas. Então, como Eduardo Bolsonaro terá em março do ano que vem, ou pelo menos teria em março do ano que vem, março de 2026, uma votação sobre a cassação do mandato dele por conta das faltas contabilizadas esse ano, já que ele se autoexilou basicamente nos Estados Unidos, estava licenciado, depois perdeu, que a licença acabou, começou a contabilizar mais faltas no plenário esse ano, ele teria então a cassação do mandato votada na Câmara. Essa foi uma estratégia do PL de colocar ele nessa função de líder da minoria para tentar evitar que o mandato dele seja cassado. Sóstenes Cavalcante, então, líder do PL na Câmara, comentou sobre isso e disse que essa estratégia é para ter Eduardo Bolsonaro na linha de frente, que segundo ele é o mais indicado para isso. Vamos ouvir. A deputada Carol Detoni faz esse singelo gesto ao nosso guerreiro deputado Eduardo Bolsonaro, que é sabido de todos, está exilado nos Estados Unidos para lutar contra injustiças, contra a sua família e contra muitos de nós que somos conservadores e da direita. Ademais da crítica de algumas pessoas, nós do PL reconhecemos o brilhante trabalho que o nosso deputado Eduardo Bolsonaro tem feito naquele país e de lá, baseado na resolução da mesa diretora da Câmara, nós o nomearemos a partir de agora como o líder. Nomeação está sendo feita neste exato momento, que quero apresentar a todos ao presidente da Câmara, Hugo Mota, com o deputado Eduardo Bolsonaro, a partir desta data, nosso líder da minoria. É claro que na prática, Koba, isso não funciona como na teoria. Isso porque Carolina Detoni, que entregou o mandato, então entregou o cargo, aliás, para Eduardo Bolsonaro, ela vai continuar representando, então, a liderança da minoria, no caso de Eduardo Bolsonaro não comparecer às sessões deliberativas da Câmara. Como ele ainda está nos Estados Unidos, ele vai continuar faltando nas sessões e Carolina Detoni vai continuar representando a minoria enquanto ele estiver ausente. Líderes do PT e do PSOL, então, já se mostraram que vão atrás, aliás, do Hugo Mota, presidente da Câmara, e também do STF, para contestar essa modalidade, essa manobra aí da direita, para evitar, então, que Eduardo Bolsonaro perca a cassação, que é o que a esquerda quer que aconteça, viu, Koba? Muito obrigado, Matheus Dias, ao vivo aqui de São Paulo, com todas essas informações. Deixa eu chamar a Dora Kramer, Cristiano Vilela. Deixa eu começar essa com o Cris. Vilela, dá certo essa manobra? O fato de nomear o Eduardo Bolsonaro como líder da minoria pode salvar o mandato dele? É uma tentativa, Koba. É uma tentativa. Eu vejo que é difícil convencer o presidente da Câmara dessa manobra. A ala governista, os setores governistas naturalmente vão se posicionar de uma forma muito dura contra, haverá um intenso debate, porque não deixa de ser um puxadinho, uma interpretação no sentido de fazer com que o mandato seja preservado. Agora, que de fato tem fundamento, de fato, se utiliza de um histórico de ato da mesa diretora da Câmara que permitiria, que contabilizaria a presença para uma figura de liderança. O que eu vejo, de uma forma geral, é que é importante a gente sempre ter um respeito muito grande pelo exercício do mandato parlamentar. E aí, nesse sentido, Eduardo Bolsonaro, uma vez que venha a começar a cumprir agora de uma forma mais efetiva as atividades parlamentares, que possa cumprir, mesmo estando fora do Brasil,
eu vejo que do ponto de vista moral, do ponto de vista de argumentação, ele vai tornando mais difícil, né? Até o fato de ser líder da minoria vai tornando realmente mais difícil, vai conseguindo criar uma proteção, não apenas pensando no público nacional, mas pensando também na narrativa internacional que vai sendo construída a partir desse processo que ele vai passar a responder o momento que conseguir acabar ultrapassando o limite mínimo de faltas. Quero ouvir também a análise de Dora Kramer. E aí, Dora, como é que você analisa esse movimento da oposição? Eu acho uma tremenda enganação, que não vai colar. Não tem muito tempo que o próprio Hugo Mota disse que não existe exercício de mandato à distância. Ponto. E, aliás, o deputado Eduardo Bolsonaro, ele não comparece nem às sessões remotas. Então, claro que é uma enganação. O Matheus mesmo, o repórter, nos trouxe isso. Ele fica nomeado no papel, líder, e aí a Caroline Detone, que supostamente renunciou, vai continuar exercendo. Quer dizer, isso aí não é nem contrato de gaveta, né? Isso aí é uma tremenda de uma enganação. E agora cabe à mesa diretora, comandada pelo senhor Hugo Mota, que fica pagando pedágio à torto e à direito, e aí enfraquecendo a própria autoridade, a decidir se aceita essa infração, essa enganação, esse engodo, esse embuste, porque é disso que se trata, ou se cumpre o regimento e a própria palavra do Hugo Mota, que, repito, disse que não existe cumprimento de mandato, exercício de mandato à distância. Vamos ver o que ele vai decidir. Sabe o que é interessante, Cristiano Vilela? É que a oposição está se amparando em alguns precedentes de outro Eduardo, o Eduardo Cunha, presidente que foi da Câmara dos Deputados em 2015 e que naquela época abria essas exceções, dizendo que líderes podem marcar presença de qualquer lugar do mundo. E aí a oposição vai além. Eles falam que não só pode marcar presença, mas como pode também votar. Ainda que a sessão esteja lá presencial, o líder pode votar remotamente. É um jeito de fazer o Eduardo Bolsonaro fazer lá o seu exercício de mandato estando à distância, né? O mandato EAD. E aí, Cristiano Vilela, como é que você vê? Pois é, Koba, o mágico não quer saber o coelho, quer saber de tirar da cartola e, de alguma forma, tentar resolver esse grande problema que hoje pelo qual passa o deputado Eduardo Bolsonaro. Eu vejo que hoje em dia existe a possibilidade de atuação parlamentar de uma forma remota em uma série de atividades. E eu vejo que, nesse sentido, o Eduardo Bolsonaro devia estar se utilizando de uma forma mais efetiva desses instrumentos. Nesse sentido, é importante sempre preservar o mandato parlamentar. O mandato parlamentar ele é fruto do voto. O Congresso Nacional ele tem que buscar formas de fazer com que o mandato parlamentar, que o voto popular, possa ser prestigiado o máximo possível. Então, nesse sentido, se existir essa possibilidade, se existir formas concretas de se continuar exercendo o mandato parlamentar, concorde se eu não concorde com o posicionamento do parlamentar, mas eu vejo que o seu mandato deve ser mantido.